Digam amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Aleluia. Diga: eu não abro mão do meu objetivo. Glória a Deus. Cumprimenta mais uma vez quem está do seu lado. Teve gente que chegou depois e você não teve oportunidade de conversar. Diga: seja bem-vindo. Você veio para uma noite de sucesso. Aqui estão os maiores vencedores da nossa capital. Amém? Senta, por favor. Daqui a pouco nós vamos orar mais. Nós vamos entrar mais uma vez aqui diante de Deus para apresentar as nossas vidas. Mas antes disso, nós precisamos ouvir a palavra. Diga graças a Deus. Porque a palavra é que vai nortear os nossos caminhos. Se nós tivermos dentro do nosso coração a palavra, com certeza nós teremos motivação suficiente para vencer qualquer coisa. É sobre isso que eu quero tratar com a igreja hoje. Nós precisamos ter uma vida motivada. Provavelmente você que veio a esse culto, você veio porque você acredita que Deus vai te trazer um recado que vai ajudar você a melhorar os seus caminhos relacionados à vida financeira. Glória a Deus. Então hoje eu quero que você abra bastante o entendimento para você ouvir esse recado, que pode ser que ele venha te confrontar. Provavelmente a palavra vem para isso, para nos confrontar, para nos tirar um pouquinho da nossa zona de conforto, se é que ela existe, né? Eu acho que para a gente que está vivendo uma constante batalha, nós não temos zona de conforto. Glória a Deus. Não temos. Nosso conforto é o Senhor. E nós vivemos batalhas constantemente. Não sei, alguém teve alguma conta que venceu no dia de hoje, ou que vai vencer amanhã? Alguém? Olha aí, tem algumas pessoas que teve contas aí para vencer esses dias. Mas a conta venceu e você venceu também. Glória a Deus. Você não pode desanimar. Eu estava fazendo essa meditação desde o dia de ontem, o pastor pregando aqui sobre a trajetória de Elias, falando um pouquinho sobre aquele homem, e me veio ao coração essa palavra, motivação. Nós precisamos estar motivados. Eu fico fazendo análise. Eu que sou pregador, eu tenho meu trabalho aqui na obra de Deus, né? Eu saio da minha casa, e todo dia que eu saio de lá para vir fazer a obra aqui, que eu vou passar o dia todo a serviço do reino, eu preciso estar motivado. E se eu não estiver motivado, se eu não tiver com o objetivo de cumprir aquilo que o Senhor mandou eu cumprir, eu vou passar o dia sem objetivo, vou só esperar o dia finalizar para ir para casa, e pode ser que esse dia passou e eu não conquistei nada. Eu não cresci em nada. E pode ser que tenham pessoas que façam a mesma coisa com relação ao seu trabalho, se ela não tiver o cuidado de vigiar. Hoje é segunda-feira, né? A segunda-feira é o dia que eu mais odeio. É o dia que você devia mais amar. Diga amém por isso. Tem gente que diz que odeia a segunda-feira. Essas pessoas, elas são inimigas da prosperidade. Essas pessoas, elas são inimigas da prosperidade. Elas mostram uma desmotivação total com relação aos seus objetivos. Se é que existe algum objetivo na vida da tal pessoa. Porque ela já inicia a semana dizendo: eu odeio esse dia. Mas por que ela odeia? Porque o sábado e o domingo ela passou entregando a vida, né, para prazeres que só dela subtraiu alguma coisa que não lhe acrescentou em nada. É ou não é verdade isso aí? Tem gente que ela passa a semana toda trabalhando, ela cumpre os seus horários, apenas isso. Ela não faz nada de diferente para ter um salário melhor, para ter uma vida melhor. Ela faz o básico do básico, cumpre o horário. E se tiver faltando 1 minuto para o horário, já está com a bolsa nas costas, esperando dar o horário, bater o ponto para ir embora. É que nem algumas pessoas na igreja. Ela espera nem o pastor dizer amém, ela já está indo embora. Isso daí não tem objetivo não. E nem está motivada. Porque até a hora do amém tem um resultado de Deus para a sua vida. Tem ou não tem? Até na oração final que o pastor vai te dar uma palavra, naquela oração final, Deus pode te dar um livramento através daquela oração. Te dá uma direção. E a pessoa faz o quê? Já está lá na porta esperando. Ou seja, não tem motivação nenhuma. Não teve nem por que ela ter vindo. Então hoje Deus nos trouxe aqui para a gente colocar a mão na consciência e colocar diante de Deus esse nosso objetivo. O pastor estava desmotivado. Mas eu quero, dentro do meu coração, começar a criar motivações para me viver uma vida melhor. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Olha só que interessante. Você já deve ter ouvido falar sobre esse assunto na trajetória de Paulo. Mas Paulo foi um personagem da Bíblia que ele teve que viver motivado até nos dias de crise. Nos dias mais difíceis da vida do apóstolo Paulo,
ele teve que ser uma pessoa motivada. Caso contrário, ele ia falar com Jesus: Jesus, eu acho que não dá para mim, eu vou voltar para onde eu era, de onde eu era, e lá eu vou esperar os meus dias passar até o dia que o Senhor me chamar. Só que ele tinha dentro do coração dele um objetivo muito bem definido. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E ele não iria parar, independente das lutas que iriam aparecer na caminhada. Aí diz assim a palavra, Filipenses capítulo 4, versículo 12. Vou ler com você o versículo 12 em diante. Como eu falei, ele teve tempos de crise na vida dele. Crise financeira, crise de aceitação, porque ele chegava em alguns lugares e teve lugares que ele pregava a palavra e as pessoas faziam o quê? O enxotava. Não queria que ele estivesse ali. Tinha lugares que ele chegava para transmitir o recado, iam lá os religiosos e faziam o quê? Queriam apedrejá-lo. Queriam de alguma forma barrar o trabalho que ele estava executando. Eu já ouvi gente falar isso aí. Estou trabalhando lá, minha função, faço tudo bonitinho, e tem gente que vai lá para tirar do lugar, para mostrar para o chefe que está errada a minha posição. Eu faço tudo bem organizadinho, coloco lá, mas aí tem pessoas que elas vão por detrás, elas tiram do lugar, elas colocam no lugar errado para quando o chefe olhar, ele vê que o meu trabalho está mal. E o Paulo passou basicamente por isso. Construindo algo e por outro lado tinha gente querendo desconstruir. Mas ele o tempo todo com a mesma firmeza. Aí diz assim a palavra, vamos lá? Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele traz uma afirmação que a gente conhece muito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa expressão, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ela é falada de uma forma vã por muitas pessoas. Que elas só pegam esse versículo separado, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele disse isso depois de um contexto que ele vinha trabalhando com aquela igreja dos Filipenses, agradecendo todo o cuidado que ele teve com eles. Todo o cuidado que aquela igreja teve com ele no momento que ele teve necessidade. Onde eles se reuniram e separaram uma oferta para o Paulo. Ele disse, olha, eu agradeço muito pelo carinho, pelo cuidado que vocês tiverem em me presentear. Mas não se preocupe com isso, porque eu sei viver no tempo da abundância e eu sei viver no tempo da dificuldade também. Independente do que vai acontecer, eu estou motivado para fazer a vontade de Deus da mesma forma. Independente dos resultados aparentes, eu tenho a mesma postura diante do meu objetivo. Eu continuo motivado. Isso aqui já é uma coisa que a gente tem que parar para analisar. Se os resultados não vêm, como é que muita gente fica? Desanimada. Tem muita gente que já está há anos orando por alguns objetivos. E aquilo aparentemente ainda não se concretizou. O que algumas pessoas fazem? Se entristece, desanima e temos até que sair da igreja. Comentando um pouquinho sobre esse assunto, conversava agora há pouco com o pastor Antonildo, o pastor Brandão, e aí veio o entendimento aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Como é que eles estavam? Desmotivados. Esperávamos que ele seria o que iria redimir a gente, Israel, mas já é o 3º dia que todas essas coisas aconteceram e ele ainda não apareceu. Eles estavam voltando. A ordem era, vocês não vão sair de Jerusalém enquanto do céu não descer sobre vós o Espírito Santo. Eles tinham uma palavra. Eles não poderiam sair dali sem essa autorização. Aí eles deixam aquilo de lado, desmotivados com a vida, vão voltar para onde eles eram. Naquele caminho, Jesus tem um contato com eles, começa a falar com eles, e eles não discernem. Eles estavam desmotivados. Aí quando eles entenderam que ali era Jesus, eles disseram, o nosso coração ardia quando ele trazia aquelas palavras. Nosso coração ardia quando ele trazia aqueles recados. Imediatamente eles voltaram para onde? Para Jerusalém. De onde eles não deveriam ter saído. O que fez eles saírem dali e querer percorrer por lugares que não era para percorrer? Desmotivação. Não tinha motivos para continuar ali, tendo em vista que o Messias já não estava mais com eles. E eles esperavam que seria ele o que redimiria Israel daquela calamidade que eles estavam vivendo. E são esses tipos de condutas de pessoas desmotivadas que Deus tem encontrado no dia a dia.
Pessoas que não estão mais acreditando que as coisas podem acontecer. Aí eu queria deixar aqui, vamos para Juízes. Você já conhece a história, mas eu quero pegar 3 versículos apenas para comentar um pouquinho com você sobre esse assunto. Juízes capítulo 6. A história do Gideão é muito conhecida, mas eu quero pegar 3 versículos e 3 pontos específicos para falarmos sobre esse assunto da motivação. O que motivou aquele cidadão a lutar? Vamos lá? Juízes 6, o versículo é o 12. Capítulo 6, versículo de número 12. Facilmente. 7º livro da Bíblia é Juízes. O capítulo é o 6, o versículo é o 12. Diga graças a Deus. Então vamos lá, diz assim a palavra. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhes disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Naquela ocasião, a gente já sabe da história, mas eu vou só recapitular. Eles estavam vivendo presos em cavernas. O povo de Israel, eles estavam oprimidos. Os midianitas vinham, apressavam eles, vinham contra eles, e eles, para não enfrentar o inimigo de frente, porque eles também estavam ausentes de Deus, eles se escondem em cavernas. E aí eles ficam ocultos. A produção do que eles haviam plantado naquele tempo, o inimigo vinha e colhia no lugar deles. E aí o tempo foi passando, aquilo acontecia de uma forma corriqueira, era sempre estava acontecendo aquela situação. Chegou um período em que Deus olhou para o meio daquele povo que estava sofrendo, ele olhou o Gideão lá dentro daquela caverna lá, pegando trigo e malhando lá num ambiente que era de pisar uvas. Ele olhou para a posição daquele rapaz e Deus logo começa a imaginar nele uma pessoa que poderia mudar a história daquela situação. Por quê? Porque ele estava motivado para fazer alguma coisa. Todos os homens estavam se escondendo, com medo, não faziam nada para mudar aquela situação, para reverter aquele quadro. Mas o Gideão estava malhando trigo lá, buscando fazer alguma coisinha para mudar aquela história. Aí Deus vai e aparece para ele, e aí ele usa a expressão, veio o anjo do Senhor. O pastor Jamil explicou isso aqui ontem. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, ele está se referindo a quem? A segunda pessoa da Trindade. Ali provavelmente era o Messias, que se apresentou para o Gideão. E diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele reconhece a qualidade que tinha em Gideão e diz para ele, você não está sozinho. Pela sua motivação, Deus vai ser contigo nesse negócio. Deus vai te levantar para fazer alguma coisa, para reverter a situação pela qual vocês estão enfrentando agora. Aí vem o 14, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Quando ele diz, vai na tua força, Deus viu nele o quê? Disposição. Porque Deus poderia fazer aquela obra. Eu sempre explico isso. Tem coisas que Deus mesmo ele pode fazer. Ele não precisa me usar para fazer. Se ele quiser, ele move. Mas ele prefere usar o ser humano. Dar ao homem o gosto de lutar. Dar ao homem o gosto de conquistar. Dar ao ser humano a capacidade de fazer alguma coisa para ele começar a entender. Eu posso todas as coisas naquele. O Paulo falou isso. Ele quis dar ao homem essa honra de fazer alguma coisa. Deus pode fazer qualquer coisa. Glória a Deus. Mas Ele quer nos usar para fazer. Tem coisa que Ele vai usar você para fazer. Tem gente que às vezes ela está só orando. Deus me abre uma porta, coloca as pessoas certas no meu caminho. Mas ela nunca saiu por aí para conversar com as pessoas, para apertar na mão das pessoas, para olhar no olho e pedir uma oportunidade. Ela está só pedindo para Deus em oração. Deus quer ver você lutando. Glória a Deus, irmãos. Deus quer ver você pleiteando causas. Deus quer ver valentia no seu posicionamento. Tem pessoas que elas desanimam fácil porque elas acham, que simplesmente Deus tem que enviar alguma coisa para ela. E não é assim. Deus começa a olhar para aquele homem e dizer, eu vou te enviar. Mas não é por um acaso. Ele estava lutando, ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava disposto a reverter aquela situação.
De alguma forma. Pelo menos salvar o pouco que tinha, ele faria. Multiplicar aquele pouco trigo que tinha para fazer ali alguns pães, alguma coisa, ele faria. Se ninguém quisesse fazer nada, mas ele não sofreria, porque ele estava tentando fazer alguma coisa. Esse tipo de gente que Deus está querendo, gente. Diga amém, irmãos? Deus está esperando isso de mim. Deus está esperando isso da gente. Tem gente que quer, pastor, ora por mim aí, porque nós vamos orar e Deus vai abrir uma porta. Deus vai abrir a porta. Você também tem que preparar aquele currículo de responsabilidade. Glória a Deus. Tem que sair por aí conversando com as pessoas, demonstrando quem você é. Você é uma pessoa que pode desenvolver dentro daquele lugar, se ela te der uma oportunidade. E tem gente que não demonstra isso. Quando chega as oportunidades, que ela está diante da oportunidade, ela nem sequer abre a boca. Acho que o Jamil já explicou isso aqui algumas vezes, não custa a gente rememorar, né? A oportunidade, na realidade, a bênção de Deus, ela não vem por uma sorte, né? E as oportunidades da gente alcançar alguma coisa, ela vem junto com a preparação. Porque oportunidade sempre vai ter. Todo mundo vai ter oportunidade um dia. Mas quando a oportunidade surgir, a gente tem que estar o quê? Preparado. Deus olha, não vê ninguém, só vê Gideão. Ele fala, é esse rapaz. É essa pessoa, porque ele está fazendo uma coisa improvável. Malhando trigo no lugar de pisar uva. Podia dar desculpa. Aqui não tem nem espaço para a gente malhar o trigo. Malhar o trigo era na eira, né? Era no chão. Não era no lugarzinho lá de pisar uva. Mas ele estava lutando, fazendo alguma coisa. Aí vem o 16. Isso aqui é muito sério. E o Senhor lhe disse, o que Deus falou? Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse... Porque você vai lembrar, no versículo 15 ele fez uma indagação. Ai, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Foi perguntar, né? Deus estava dando para ele aquela responsabilidade. Ele ficou se achando incapaz, como muita gente se acha. Incapaz. E aí ele recebe essa palavra. O Senhor diz, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus estava motivando ele dizendo, continua, você vai nessa força. Você é uma pessoa capaz. Você vai conseguir alcançar o objetivo. Não é para você desmotivar agora. Não é para você ficar me perguntando como é que vai acontecer isso. Se eu estou te mandando é porque a responsabilidade é minha. Sou eu que estou adiante de você. Se Deus está mandando você fazer algo, não é para você ficar com medo. É para você fazer porque Deus está mandando. Quem está determinando é Ele. Isso não é uma voz de homem que está falando com você. Isso é a voz de Deus que trata com você literalmente sobre aquilo que você precisa fazer. Todo mundo um dia ouviu uma direção. Basta você ouvir o testemunho de pessoas que cresceram bastante na vida. Lá embaixo, no dia que elas estavam no período de calamidade, Deus deu uma palavra para ela, motivou ela a lutar e ela guardou aquilo como meta. E foi. E hoje é o que é. E hoje é o que é. Por quê? Porque ela recebeu uma direção e ela não negou isso. Deus falou para o Gideão, você vai vencer todos esses inimigos como se fosse um só homem. Não vou ser eu que vou vencer. É você quem vai livrar a Israel da mão dos midianitas. Quem vai fazer essa obra é você, Gideão. Estou vendo em você a motivação para fazer esse trabalho. E a gente já conhece a história. Ele vai lutar. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Primeiro ele negou, depois ele começa a fazer o que tem que ser feito. E as coisas começam a fluir. Ele começa a ganhar terreno. As coisas começam a se multiplicar nas mãos dele. E aí chegou um tempo que diz o seguinte, capítulo 7, vamos lá? Capítulo 7 de Juízes, versículo 1. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada. Veja que ele estava motivado. Que quando ele tinha que fazer alguma coisa, ele se levantava de madrugada. Amém, irmãos? Ele diz, e todo o povo que com ele havia, se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha um arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Veja que interessante isso aqui. Ele chama os homens, tinha muita gente à disposição, que estava escondido,
agora encontraram nele a referência, porque ele se prontificou para lutar. Deus coloca ele à frente de batalha e os homens vêm junto com ele naquela batalha. Os homens só precisavam de uma referência para guerrear. E pode ser que tenha muita gente que está paralisada e elas precisam de uma referência. E essa referência vai ser quem? Vai ser eu, vai ser você? Glória a Deus. Tem gente, irmão, que ela não tem capacidade de ser líder, ela não foi chamada para isso. Ela precisa ser liderada, ela precisa ter gente para liderar ela. E tem muita gente aqui que Deus chamou para ser cabeça. E como cabeça, você não pode se omitir. Tem que se posicionar. Nós estamos vivendo um tempo que tem muita gente se escondendo por aí. Até na obra de Deus. A dificuldade que está tendo de ter pessoas para fazer a obra de Deus é extrema, é grande. Mas isso por quê? Porque tem muita gente que se acovardou, desmotivou. Desmotivou porque ficou olhando para o homem. Ficou olhando para coisas que não era para ter olhado. Se olhar para Jesus, que é autor e consumador da fé, ela vai até o fim motivada. Ela vai cumprir a carreira dela com Cristo motivado. Olhando para o fator principal, que é o Senhor. Aí vem ali, de madrugada ele levanta, chama os homens, vamos nos preparar, vamos para a guerra. Aí Deus fala com ele, olha, tem muita gente contigo, Gideão. Tem muita gente contigo aí, e muitos desses homens aí eles vão se gloriar se eles ganharem alguma coisa, vão dizer que é pela mão deles. Aí você já conhece a história, né? O Senhor mandou ele fazer uma prova, fez aquela prova lá com os homens, muitos ficaram para trás. Quem não tiver força, quem não tiver condições de ir para a guerra, é melhor parar por aqui. Muitos ficaram. Ele olhou, olha, tem muita gente. Lá na frente, vai lá no ribeiro e vocês vão beber água. Aquele que beber água igual um cachorro assim lambendo, esse aí é os que vão conosco. Os outros ficam para trás. Você faz essa separação. Ele segue um pouco mais e ali mais uma quantidade de homens volta. Fica com ele só 300. E o Gideão vai para a batalha com os 300. O que foi que aconteceu nessa batalha? Ele teve vitória. Não foi a quantidade de homens que estava com ele, mas foi a motivação que estava dentro do coração dele. Foi a obediência à palavra que ele recebeu de Deus. Porque ele poderia ter pensado, mas espera aí, Senhor. Nós temos tantos homens, nós vamos deixar eles de lado, nós vamos perder força bélica na guerra. E a questão não era só força bélica na guerra. Era que eles precisavam ter Deus ao lado deles. Com a direção que ele precisava para prosperar naquela batalha. E ele venceu a batalha ou não venceu? Venceu. Com êxito. Não foi qualquer tipo de batalha, não. Depois ele foi lá, destruiu os midianitas. Foi a Efraim, fez lá um trabalho extremamente abençoado. Depois ele foi lá, matou Abimeleque, que era um outro rei perverso que se levantava contra Israel. E ele foi tendo vitórias consecutivamente. Até o dia que ele falhou com Deus, né? Que ele foi lá e se relacionou com quem não devia. Fez o que não era para ter feito também. Mas muita coisa ele conquistou. Gideão alcançou muitos resultados. Tudo porque ele estava motivado. Aí vamos um pouquinho mais à frente. Você está no livro de Juízes. Vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Olha só. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Precisamos estar mais motivados. Eu não sei como é que vai ser amanhã. Amanhã vai ser uma benção. Já está com o tempo que a gente vem falando para as pessoas. Vamos estipular metas por semana. Faz uma aliança com Deus. Prepare uma oferta por semana. Deus, isso aqui vai ser a oferta da minha produção. Já está com o tempo que eu falo sobre isso. Quem tem feito isso tem alcançado o objetivo. Ninguém trabalha de graça. Ninguém honra a Deus e fica sem ser honrado. Olha só. 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler com você o versículo 24. Porque esse exemplo aqui é um outro exemplo de alguém que estava motivado. Você já conhece o caso, né? Que é do Davi. Mas eu quero comentar com você aqui alguns pontos. De alguém que viveu uma vida motivada. Diz assim a palavra. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu?
pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e se dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que o ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Ele ficou interessado, né? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O Davi, a gente já conhece que ele era um guerreiro nato. Aquela pessoa que desde sempre estava disposto a lutar. Nas mínimas coisas. Ele era aquela pessoa que cuidava das ovelhas do seu pai, e aquilo ele fazia com muito cuidado. Ele fazia com todo o seu coração, motivado. Os meus irmãos, os 6, estão todos na casa do meu pai, só eu que estou aqui trabalhando. Você não vê nenhum relato na Bíblia o Davi falando com esse tipo de palavra. Para ele era um prazer estar ali naquela função, cuidando das ovelhas. E os meus irmãos estão na casa do meu pai. Eu sou o mais novo, estou aqui no pasto. Eu não vejo em nenhum momento ele murmurando acerca disso. Como tem gente que murmura. Minha posição é a menor. Se ela é a menor, você se prepara no pouco, e sobre o muito Deus te coloca. Amém, irmãos? Tem gente que está num pouco aí só se choramingando. E se eu estou no pouco, eu vou ser fiel no pouco, e sobre o muito Deus vai me colocar. Isso é a promessa dele. Vai ter que se preparar. Aí ele está lá. O pai dele dá uma ordem. Vai lá no acampamento, ver como é que está a guerra. Leve esse queijo aqui pro comandante. Vai ver como é que seus irmãos estão. Ele chega lá e ele começa a ouvir algumas histórias. Está lá o guerreiro filisteu de um lado, e os homens de Israel, ninguém se prontificando para guerrear. Eliabe, Aminadab e Samar, seus 3 irmãos, estavam ali preparados para a guerra também, não estavam lutando. Ele olhou e ele ainda ficou mais motivado quando ele recebeu a seguinte informação: o rei vai isentar de imposto o homem que for lutar contra o guerreiro filisteu, e ainda vai dar a filha para casar. Olha que bênção. Ele já era motivado para servir independentemente disso. Mas quando ele tem aquela motivação de que ele vai ganhar algo a mais, e ele era solteiro, né? Casar com a filha do rei era uma boa, não era? Era. Ser isento de impostos, os impostos que provavelmente não eram baixos, isso aí era uma bênção. Imagina se você não precisar mais hoje pagar IPVA, IPTU, né? Você não precisar mais pagar, né, alguns impostos que são determinados para o nosso dia a dia, de forma mensal ou anual. Você vai fazer uma compra no supermercado, não, aqui no meu bota só o preço do produto, não tem um imposto incluso não. Seria uma bênção, não é? Além dele estar motivado para vencer, independente do que ele receberia, ele ainda recebe uma motivação a mais. Ele diz, como é que vão dar para o cidadão que fizer isso? Vai isentar de impostos a casa dele, a família dele, e vai dar a filha para casar. O rei disse que vai dar a filha dele. Eu já expliquei isso aqui. As filhas, as mulheres naquela época, todas elas tinham esse costume de casar na virgem, na sua pureza, né? Não seria qualquer coisa. E ele tinha aqueles benefícios a mais. Aí ele fala, quem é esse circunciso filisteu para se levantar contra o exército do Deus vivo? Começou a entrar no coração dele aquele espírito de revolta, de mudar essa situação. E ele estava motivado para isso. Aí o rei fala, não, você não tem condições. Tem muitos homens de guerra aqui, ninguém vai. Se eu botar você não vai ser nada diante daquele incircunciso. Ele conta a história. Não, eu estive lá cuidando das ovelhas do meu pai. Veio o urso, veio o leão e eu os matei. Eu os destruí. E aí o rei falou, versículo de número, vamos para o versículo de número 37. E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do urso do leão e do urso. E ele me livrará da mão de quem? Você vê que ele fala essas coisas não baseadas na sua força. Ele estava motivado para vencer, mas ele sabia que por detrás dele existia a força de Deus. Né? Eu vou prosperar, eu vou crescer muito na vida. Mas não fala só por si. Você fala isso porque você tem Deus ao seu lado. Teve muita gente por aí que fica se vangloriando, e daqui a pouco ele cai. Porque aquele que tem que se gloriar em alguma coisa, glorie-se no Senhor. É assim que a Bíblia Sagrada diz.
Então Davi vai se gloriar em Deus, falando, na continuação ele diz: então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja... Ele só precisava dessa palavra de autorização do rei. Vai-te embora, o Senhor seja contigo. Pode guerrear. E aí o Davi vai para aquela batalha, recebe a ferramenta do rei. Ele disse que não era aquilo que era para ele lutar, mas ele estava tão disposto a lutar que, independente se ele ia com ferramenta ou sem ferramenta, o que ele tinha nas mãos era o suficiente para vencer o inimigo. E ele venceu ou não venceu? Com a funda e com a pedra, com aquilo que Deus havia dado para ele. Mas ele estava como? Motivado. O problema era gigante, mas ele tinha uma motivação maior ainda. Primeiro defender o exército do Deus Altíssimo. Depois eu seria o cidadão que casaria com a filha do rei e eu estaria isento de impostos agora. Eu tenho benefícios a receber. Porque eu sou uma pessoa motivada. Pessoa motivada vive batendo meta. Eu acompanho muita gente pela rede social, por status. Quando a gente tem tempinho, a gente vai olhando, né? Aí eu vejo gente que trabalha, ela já amanhece o dia. Vamos lá, pessoal, a loja está aberta, pode vir. E ela já manda para os clientes dela todo mundo. E ela está motivada. Se a pessoa vai comprar ou não, isso aí é outro problema. Mas ela está o quê? Motivada. E já tem aquelas pessoas: hoje eu vou. Ontem não veio ninguém, não sei se vem outro hoje. Se ficarmos com esse tipo de pensamento, não vai acontecer nada. Tem que ter motivação. Nós temos aqui os pregadores na obra de Deus. Nós trabalhamos na igreja, fazemos a obra. E tem dias que você chega na igreja para pregar. Eu já tive igrejas menores. A igreja tem 50 membros, 40 membros, 60. E aí você chega na igreja, marcamos o culto. Geralmente quarta-feira o pessoal gosta de orar pela família. Mas sexta-feira é um dia mais difícil, né? Aí tem dias, né, que a pessoa chega lá: vou fazer o culto hoje. Quando ela entra tem uns 4 pessoas. Ela olha assim: ou eu estou em pecado, né? Ou então não tenho chamado. E não é nenhuma das duas coisas. Não é que você está em pecado e não é nem que você não tenha chamado. Sabe qual é o problema? Provavelmente tem gente que não tem visto motivação no seu posicionamento, na sua figura, como líder espiritual ali. Não tem visto você como referência. Ela não acredita naquilo que você prega. Por isso que muitas não vão. Elas não dão muito crédito. Provavelmente elas estão desmotivadas e quando elas vão, elas não encontram motivação para continuar. Tem uma palavra que fala que sem revelação o povo se corrompe. Se corrompe. Se não tem direção, as pessoas ficam como? Sem saber o que fazer. Mas hoje eu posso garantir para você que você não é uma pessoa que pode reclamar de não ter direção. Porque tem. Tem ou não tem direção? Tem. Tem muitas direções. A pessoa não cresce se infelizmente não abrir o coração para crescer. Porque o tempo que nós estamos vivendo é de fartura. Diga graças a Deus. E o Davi entendeu isso. Foi para cima. E teve vitória ou não teve? Tá lá o gigante lá. Aí ele vai lá, pequenininho. O gigante cai no chão. Os outros lá fugiram. Ele pega uma espada, passa na cabeça do gigante, levanta a cabeça do gigante assim e leva para o povo de Israel. Aquilo era sinal de quê? Era o troféu. Era sinal de vitória. Vencemos essa batalha. Amém, irmãos? Hoje não precisar derrubar a cabeça de ninguém. Nem derrubar a cabeça de ninguém. Não precisamos fazer nada contra ninguém. Nós precisamos hoje vencer a nós mesmos. Se eu estiver desanimado, eu vou vencer a mim mesmo. Se eu estiver pensando em desistir, olhar para trás como Elias queria olhar, eu vou olhar para aquele que tem muito mais para me oferecer. No dia de ontem você ouviu. Deus apresentou para ele o pão e a água. Deu para ele lá, ele faz o quê? Recebe, torna a deitar. Desmotivado pelas coisas que estavam acontecendo, pelas muitas situações que se acumularam com o tempo. E Deus estava dando a condição para ele de dizer: você tem que continuar, meu filho. O que você viveu até aqui não se compara com o que você vai viver daqui em diante. Glória a Deus. Eu tenho uma plena convicção disso. De que eu vivi até hoje não se compara com o que eu vou viver daqui em diante. Isso aí eu tenho certeza. Todos nós temos que ter essa convicção dentro do coração. As coisas que eu vivi antes não se comparam com o que eu vou viver futuramente. É para a gente terminar.
Vamos lá em Josué. Josué, volta um pouquinho. Josué. Capítulo 1, versículo 9. Eu quero ler 2 versículos com você. Capítulo 1, versículo 9. O Josué precisava também de uma motivação. Porque ele perdeu a liderança que estava presidindo sobre ele. Ele tinha Moisés como o seu líder. Ele era uma pessoa que ele era enviado por Moisés para algumas missões. Agora o Moisés morre e o Josué vai ter que fazer o quê? Vai ter que assumir a posição de líder. O Moisés, já expliquei, 120 anos, maduro, consciente do que estava fazendo, que ensinava o povo, que demandava tempo transmitindo recado, ensinando, falando sobre leis, falando sobre uma série de coisas. E o Josué era o quê? Um guerreiro. Que pegava a mão na espada e ia guerrear. Não tinha muita coisa de espiritual, não. Ele era um guerreiro. Mas chegou o tempo que o povo de Israel precisava de um homem guerreiro para vencer algumas batalhas. Coisa que o Moisés não faria, porque o Moisés era um homem de ensinamento. Aí ele recebe aquela responsabilidade. E Deus começa a falar: o meu servo Moisés é morto. Agora eu vou ser contigo como eu fui com ele. Não te deixarei, não te desampararei. Estarei com você até o último dia da sua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Então somente esforça-te, tem de bom ânimo. Aí chega o versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Recebeu a palavra motivadora, de encorajamento. Aí o 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E daí em diante você só vê o Josué chamando os homens, dando ordens: vamos para cima, Deus é conosco. E eles entrando em território, muralhas caindo daqui, inimigos sendo derrotados de lá, e eles conquistando terreno. Glória a Deus. É isso que Deus espera da gente. Receber dele a palavra e se motivar por essa palavra. Porque foi isso que aconteceu com ele. Provavelmente ele estava triste, não sabia o que fazer a partir de agora. O que eu vou fazer? O povo está aqui. Vou ficar num canto aqui, vamos mandar todo mundo armar a tenda e a gente fica só por aqui. Mas não tinha uma promessa? Que por onde eles andassem, colocasse a planta dos pés, seria deles? Tinha essa promessa desde Moisés. Que eles seriam o povo que, por onde eles passassem, eles iriam construir. Não era para eles fazerem tendas e ficarem ali. Talvez esse era o pensamento do Josué. Aí Deus vem com a palavra motivadora: não desanima, eu estou te mandando. Vai lá. E ele foi e teve vitórias. Mesma coisa tem que fazer hoje. Pastor, montei minha banca aqui. Chega lá naquela banca já com alegria. Chega lá naquilo que você montou lá com alegria, com ânimo. Tem dias que você não vai ter força mesmo, mas você vai tirar da fraqueza a força. Já ouviu esse ditado? Eu vou fazer da fraqueza a força. Pois faça. Se possível, faça. Tem dia que a pessoa chega: eu estou desmotivado hoje, estou nem com vontade de ligar para nenhum dos meus clientes. Pois é o dia que você vai fazer uma playlistzinha lá com a quantidade, com os números, vai ligar para todo mundo e vai oferecer o produto. Você vai vender mais do que você imaginava. Que aquele que só pedia 1 vai pedir 2. Aquele que pedia só 1 cento de algo vai pedir 3. Glória a Deus. Você vai bater a sua meta antes do dia determinado. Mas tem que ter essa motivação. Vou chegar e vou fazer. E se não acontecer, amanhã vai ser melhor do que hoje. Estou motivado do mesmo jeito. Como Paulo falou, rapidinho, só na tela, coloca lá, onde nós iniciamos. Coloca lá. Na carta dos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Nós estamos sujeitos, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Qualquer que seja o momento da nossa vida, esteja motivado a vencer. Você tem uma motivação maior, que não é só nós viveremos essa vida aqui e depois nós temos uma eternidade. Diferente do que o mundo lá acredita. O mundo só acredita que eles vão viver aqui do bom e do melhor, eles vão comer, vão se fartar, vão viver assim e depois acabou. Não é. Nós temos a promessa de vida abundante aqui e depois de uma vida abundante na eternidade. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso.
você esteja motivado a vencer. Eu queria que você ficasse de pé, segurasse na sua mão o seu cajado. Você recebeu o azeite lá na entrada? Preencheram o seu cajado? Pastor, nem tem um cajado. Se não tem, eles entregam. Se não tem, eles entregam, tá bom? Fica de pé. Eu quero orar junto com você. E nós vamos ter vitórias nessa batalha. Eu quero que você lembre de dias difíceis que você viveu um dia na sua caminhada, mas que você teve de Deus o socorro. Eu tenho certeza que todo mundo aqui teve um dia de calamidade. Já teve dia que você quis sair de casa, não tinha nem o dinheiro da passagem. Alguém já passou por isso? Pastor, eu queria sair de casa para vir ao culto, para vir falar com Deus, desabafar aqui no altar, e eu não tinha nem a condição de vir. O negócio estava tão feio, parece que eu estava preso. Mas teve o dia que Deus te socorreu e você teve condições. Teve ou não teve? Teve. E hoje nós vamos fazer esse voto com Deus. Deus, eu quero fazer uma aliança aqui diante do altar. Eu não quero viver desmotivado. Se eu estava desmotivado, eu quero começar a colocar, né, um ponto final nessa desmotivação e começar uma nova história hoje. Começar essa nova história agora. Eu convido você a lutar, a não desanimar. Tem dias que as coisas vão estar apertadas, mas o Paulo mesmo falou: eu sei ter o dia de, sei viver no dia de abundância e viver no dia de fraqueza. Nos 2 dias eu sei me posicionar. Não vou me desanimar, porque eu sei que tem um objetivo maior lá na frente. Amém? Fecha os olhos, segura na mão, fecha os olhos. Pai,